Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, ao mestre de música para instrumento de corda. Amém? Pessoal, nós vamos utilizar esse texto de Abacuque para falarmos de sonho. E de repente você está perguntando assim, mas pastor, o que esse texto tem a ver com sonho? E eu vou te falar que esse texto ele tem a ver com sonho no que tange a palavra restituição. Cutuca a pessoa do seu lado aí. Vocês sabem que aqui no culto do faminto você participa muito. Fala assim, ó, restituição. Ganhar em dobro. Fala assim, ó, receber o que Deus tem para mim. Isso, o que me tiraram, o que me tomaram, o que me roubaram. Restituição. Restituição fala de você ter perdido algo na sua vida e aquilo quando é entregue novamente para você. Restituição fala das vezes que você foi lesado financeiramente ou emocionalmente, e aquela pessoa restitui a sua vida. Quando nós vamos falar sobre esse texto de Abacuque, a expressão que mais marca para mim é a primeira expressão do texto. Olha aí em Abacuque 3, no versículo 17, a primeira coisa que está escrita, a primeira expressão, está escrita assim, ó, ainda que. A expressão ainda que, ela faz menção ao que? Eu estou preparado para aquilo que há de vir sobre a minha vida. Ainda que me falte saúde, eu vou confiar em Deus. Ainda que me falte emprego, eu vou louvar o Senhor. Ainda que o meu casamento não esteja bem, eu vou me manter aos pés do Senhor. Ainda que eu não vá bem na escola ou na faculdade, eu vou continuar sendo fiel a Deus. A expressão ainda que, ela antecede acontecimentos do futuro. E muitos de nós devem viver o ainda que de Deus. Porque o ainda que de Deus, ele faz menção a coisas que podem acontecer, mas o comportamento que eu vou ter diante de todo acontecimento que sobrevier sobre a minha vida. Como que você fica quando você se sente frustrado? Qual é a sua reação quando uma coisa não dá certo? Como você trata as pessoas quando os seus projetos vão por água abaixo? Ou como você se relaciona com Deus quando você ouve um não dele no lugar do sim que você tanto espera? Ainda que mostra a reação que eu devo ter, independente das coisas que vão acontecer na minha vida. Muitos de nós, querido, nós não nos relacionamos bem com Deus, porque naturalmente nós somos mimados. Naturalmente tudo é entregue às nossas mãos a toda hora, a todo tempo. Já viu aqueles meninos que a mãe tem que ir lá 7 horas da manhã, não, 6h30 e cutucar ele para ele ir para a escola? Quem aqui, não precisa não, vou queimar seu filme não. Já viu aqueles meninos que estão lá dormindo, a mãe vai lá, ó, vamos acordar. A mãe chama uma, a mãe chama duas, a mãe chama 3 vezes, aí ele levanta coçando o olho. Ele vai e senta na mesa, já tem um leitinho com Toddy, já tem uma bolachinha. Ele fala, não mãe, não tem maionese não. Ela, ô filha, a mãe esqueceu de comprar, eu não gosto de manteiga, vou ter que ir para a escola com fome. Ele vai, né? Quando ele chega em casa tem manteiga, tem a bolachinha, né? Tem pessoa que é extremamente mimada, tudo foi entregue a tempo e a fora de tempo. Esses dias eu estava vendo na internet vídeo, eu gosto de uns vídeos engraçados na internet, e eu estou vendo um rapaz jogando videogame, e o vô dele chega lá e fala o seguinte, ó, está na hora do almoço. Ele vai e fala, eu não quero comer esse almoço. Ele fala uns 2 palavrão, eu não quero isso. Todo mundo sabe que eu gosto é de carne bem passada, está mal passada. Aí o vô dele pega o videogame, tira da tomada, vai andando por lado da churrasqueira e joga lá. Vocês já viram esse vídeo? Ele desespera, ele dá um tapa no vô dele. O vô dele pega o controle do videogame, joga na piscina, e ele começa a gritar, o vô dele vai e empurra ele na piscina também. Mimado.
Tem pessoa que é assim com Deus também. Faz propósito, ajoelha, eu vou ter isso, Deus vai me restituir, Deus vai fazer na minha vida, porque Deus é um Deus de honra, querido. Deus é um Deus de honra, mas Deus também é um Deus de tratamento, amém? Às vezes aquilo que você quer, você não pode ter. Às vezes aquilo que você sonha vai ser a sua ruína. Às vezes aquilo que você está buscando com unhas e dentes, pode ser a destruição da sua vida. E ainda assim você está de bico para Deus. Eu quero. Porque Deus falou que aonde eu colocar a planta dos meus pés, você coloca uma, você coloca as duas, e é meu, e eu vou tomar posse. Não é assim. Não é assim. O nosso Deus é um pai, amém? O nosso Deus é um pai. E como todo bom pai, ele sabe falar não na hora certa, e sabe falar sim na hora certa. Isso é uma das coisas mais difíceis de encontrar, de entender no Evangelho. No que tange a relacionamento. Por quê? Você já viu aquele texto bíblico que fala que antes eu era menino, eu fazia as coisas com menino, eu andava com menino, eu observava com menino? E há um grande mal dentro das igrejas cristãs no Brasil, que é eu vou tentar inventar uma palavra, porque não tem uma palavra para esse fenômeno. É o infanticídio espiritual. Fui bonito agora, falei bonito, não falei? Nem existe, mas é infanticídio espiritual. A pessoa vive uma vida toda dentro da igreja como uma criança, e quando está na hora dela amadurecer espiritualmente, ela comete um suicídio espiritual ainda quando criança, é um infanticídio. Ela não consegue romper, ela não consegue entender que na vida não é do jeito dela, porque agora ela é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, ela não consegue entender que existe um agente limitador na vida dela, que é o Espírito Santo. Você tem que preparar para ouvir não, querido. Nem tudo é do jeito que a gente quer. Nem todo mundo que fala, Deus me falou, a maioria Deus não falou, a maioria. Eu falo sem medo de errar no altar dessa igreja. A maioria, sabe por quê, querido? Se Deus estivesse falando com tanta gente assim, o mundo era diferente. Você pode ir na internet agora, tem 1 milhão de gente falando, Deus me falou. A maioria Deus não falou. Como eu sei que Deus não falou? A maioria não transforma a vida. Se Deus estivesse falando tanto assim, a vida estava diferente, ou estava pelo menos em uma transformação contínua. Infanticídio emocional. Tem pessoas que não amadureceram espiritualmente, elas ainda dependem tanto do líder, dependem tanto do pastor. Eu não estou falando que você não precisa honrar e caminhar naquilo que o seu líder fala, mas depende no sentido, em qual sentido? Eu estou me sentindo tão fraco, vou chamar alguém para orar comigo. Você tem que aprender a orar sozinho, querido, porque nós não vamos estar disponíveis 24 horas por dia na sua vida. E o que isso tem a ver, pastor Elcio, com sonho? O período da nossa vida com Deus é o momento que nós mais abortamos sonhos na nossa vida. Quem aqui já desistiu de pelo menos um sonho? Levanta a mão. Achei que era só eu que estava nesse barco. Agora tem uma coisa, supondo que eu e o Ian, levanta a mão, Ian, as meninas veem que você está solteiro, você é um homem de Deus. Eu e o Ian, supondo que a gente abre uma empresa de sociedade, tudo documentado, eu tenho 50%, ele tem 50%. Aí a gente abriu uma empresa de sociedade, e no meio do caminho, eu viro e falo assim, Ian, vamos fechar a empresa, não está dando certo, eu acho que nós temos que fechar. O Ian tem duas escolhas, ou ele vai fechar a empresa porque eu estou falando, ou ele vai falar assim, Nelson, pode seguir sua vida que eu vou continuar a empresa. Eu vou seguir com minha porcentagem. E eu escolho vender a minha parte para ele ou não. E isso é uma decisão em conjunto. O problema dos nossos sonhos é que muitas vezes nós desistimos dos sonhos porque eles são só nossos. E tudo que é só nosso, nós temos uma facilidade para entregar facilmente para as pessoas, porque é meu. Agora, aquilo que eu tenho sociedade com o próximo, há uma dificuldade de ser entregado. E o que tem a ver? Você tem que começar a fazer sociedade com Deus dos seus sonhos. Se o sonho não for só seu, se o seu sonho for um sonho de Deus, você pode até pensar em desistir dele, mas Deus sempre vai estar ali para te mostrar que ainda dá tempo de correr atrás.
De repente você está querendo desistir do sonho. Se for só seu, tudo bem, desiste. Mas se você entender que aquele sonho também é o sonho de Deus para a sua vida, corre atrás, persegue, faz acontecer. Não fica aí de bico, igual aquele menino que não recebeu o leite com Toddy, que eu estava falando logo atrás aqui. Pensa um pouco naquilo que Deus tem para a sua vida. Olha o texto. O texto ele começa falando o quê? Versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. O primeiro versículo, as primeiras palavras do versículo 17, elas falam só de tragédias que poderiam acontecer. Elas fazem menção somente a coisas que vão acontecer de ruim. Mesmo que não haja fruto, mesmo que os animais, né, que eles não estejam ali guardados, mesmo que comece a acontecer um declínio na minha vida financeira, ou seja, mesmo que todas essas coisas venham a acontecer, eu escolho me posicionar em Deus. Você já fez um autoexame da sua vida? Pensa aí, qual é a maior tragédia que poderia acontecer na sua vida aí, só na sua mente, pensa aí, a maior tragédia que poderia acontecer. Pensou? Agora tenta mensurar qual seria a sua atitude vivendo essa maior tragédia. O que você faria vivendo essa grande tragédia na sua vida? Qual seria a sua postura vivendo essa grande tragédia? Você ia chutar o pau da barraca? Você ia gritar para todo mundo que o mundo é injusto? O que você faria? Você ia ir para o Facebook e contar para todo mundo o que você está vivendo? Você ia ligar para sua melhor amiga ou para o seu melhor amigo desabafar? Qual seria a sua postura vivendo a maior tragédia? E aqui eu quero tirar a primeira lição para a gente restituir os nossos sonhos. A primeira lição, ela está presente em Gálatas 6. Quer ver? Vai lá em Gálatas 6 comigo. Gálatas 6, versículos 6 e 9. Do 6 ao 9. Pode jogar aí, João, para a gente, por favor. Gálatas 6, do versículo 6 ao 9. Isso. Eu vou ir lendo, pessoal. Vocês podem ir acompanhando aí também no Data Show. E o que está sendo instruído na palavra, faça participante em todas as boas coisas aquele que o instruiu. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque quem semeia na carne ceifará a corrupção, mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Deixa nesse versículo aí. A primeira coisa, vivendo uma tragédia, vivendo algo difícil na sua vida, você não pode parar de fazer o bem. A condição que você vive atualmente, ela não pode ser desculpa para que você mude o seu caráter e passe a agir de acordo com a circunstância. Se você não muda o seu caráter e não muda quem você é, independente do que você está vivendo, você está fazendo esse versículo 6, o capítulo 6, versículo 9, valendo a sua vida. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. O maior problema é que quando as pessoas vivem uma tragédia, elas já desfalecem, ou elas pensam em desfalecer. Quer ver? Você já deve ter ouvido alguma coisa assim, ó. Se meu filho morrer, minha vida acabou. Já ouviu? Se eu ficar sabendo que meu filho está usando droga, pode enfiar uma faca no meu peito. Se ela me largar, eu morro junto. E por aí vai. O homem, querido, eu e você, nós somos extremamente fatalistas. Nós somos extremamente fatalistas. As coisas começam a dar errado, você já pensa no pior. A minha cunhada, se ela estiver me ouvindo, ela vai brigar comigo. Ela é uma mulher de fé, mas ela é muito fatalista. A gente está andando na rua, tem um menino descendo uma ladeira, correndo de bicicleta. Ela fala assim, nossa, vai cair. Vai bater a cabeça no meio-fio, vai morrer. Ela já pensa uns negócios assim. É igual aquela pessoa que vê o casal saindo brigando do restaurante e de hoje já não passa. Já vi esse filme 1 milhão de vezes, não vai dar certo.
Já viu isso? Pessoa fatalista, para não falar pessimista, fatalista. Vê o caos em tudo. Agora como, pastor, é difícil demais essa fórmula. Como que eu posso continuar semeando coisas boas se eu estou vivendo a tragédia? Você tem que pensar na sua natureza eterna, amém? Você tem que pensar que você não é dessa terra, que você é do céu. Então muitas vezes você vai ser colocado à prova justamente nisso. Você vai estar vivendo uma situação difícil e você vai ter a oportunidade de fazer o bem. Eu compartilhei com vocês inúmeras vezes alguns testemunhos, mas um que encaixa muito bem com isso é eu lá em Patos de Minas. Situação difícil, querido. Meu pai mandava um dinheirinho para mim todo mês, mas dinheirinho não dava para quase nada, glória a Deus. E um dia eu numa fome, eu andando à tarde assim, pensei, hoje eu vou almoçar num restaurante. Peguei o dinheiro que eu tinha, falei, dá o almoço, vou almoçar lá e tal, e vai sobrar um pouco para mais tarde sair com a namorada para tomar um sorvete. E era a Jéssica, hein, gente? Tem que agradar, mulher bonita, você tem que agradar. Aí eu tô saindo lá na rua, topo um mendigo, vivendo o caos. Eu devia ter uns 25, 26 reais no bolso, só. Olhei para aquele mendigo, o cara lá naquela sujeira, um monte de papelão assim. Cheguei nele e falei assim, moço, você quer almoçar? Ele falou, quero. Falei, vou ali comprar um marmitex e já volto. Eu andei 5 metros, o Espírito Santo já deu aquela cutucada, né? Você sente, né, aquela cutucada? Falei, tem alguma coisa errada. Voltei assim, moço, eu não tenho vergonha. Eu já voltava ferido, já minha alma ficava ferida. Moço, eu não tenho vergonha do senhor não, mas eu fiquei constrangido demais. O senhor não quer almoçar comigo lá não? Ele, não, de jeito nenhum, nunca que eu vou entrar naquele restaurante, é muito chique. Não era chique nada, querido, era até mais ou menos. Aí ele falou assim, não, vamos lá, vamos almoçar comigo. Ele falou, vamos. Ajeitou as coisinhas dele, pôs uns papelão por cima. O estado dele era crítico. Sabe aquela pessoa que se ela entrar na água, a água fica suja? Ele não ia sair limpo, ele precisava de um banho bem reforçado. E aí nós saímos juntos e foi para o restaurante. Lógico que eu sou prudente, eu não ia também escandalizar o povo que estava ali dentro. Começamos a servir o almoço ali, e ele começou a pôr comida. Eu estava até no intuito de pagar aquilo, mas de repente eu falei assim, não, vai à vontade. O cara já estava enchendo o prato. Nunca vi um prato com tanta banana frita, arroz e banana frita. Tinha carne, ele não colocou carne, ele não colocou salada, ele não colocou nada. Arroz e banana frita. Eu acho que na infância dele ele devia ter comido tanta banana frita e morria de vontade de comer. Só arroz e banana frita. Aí o garçom chegou, ele perguntou assim, todo mundo olhando, vocês vão querer beber alguma coisa? Ele olhou para o garçom, gente, você tem a capacidade de transformar a vida das pessoas. Ele olhou assim, ó, segurando o garfo e a faca, um suco de maracujá ao leite, por favor. Eu falei, gente, cadê o mendigo? Eles substituíram esse rapaz aqui. Aí começou eu e ele almoçando, e ele, ó, banana frita, arroz, suco, banana frita, arroz, suco. E eu pensando, gente, meu dinheiro está indo embora. Foi, gente, eu paguei aquela conta, não sobrou R$1. Eu não lembro nem se eu fiquei devendo. E sabe quando você falta 50 centavos e você fica torcendo para a pessoa que vai te cobrar, falar assim, não, deixa 50 centavos para lá? Eu estava desse jeito. O fato de eu ter pouco dinheiro não é um agravante para que eu não possa semear o pouco que eu tenho na vida das pessoas. O fato de você não ter tempo não significa que você não possa ouvir alguém que está angustiado, aflito. O fato de você estar desempregado, querido, não significa que você tem que ficar entregue à sua cama e dormir, ficar deitado até tarde, falando, ai meu Deus, só me falta morrer. O fato de você terminar com alguém não significa que você tem que ir para o Facebook e ficar lá vendo as fotos dela. Nossa, esse dia estava tão bonita. Oh, meu Deus. Não, querido. Expressão mais certa dos últimos anos, filosofia pura, vida que segue. A circunstância ela não pode mudar quem você é. Você é um servo de Deus, você não pertence a essa terra, você pertence à eternidade. Para de agir como o povo dessa terra, começa a agir como o povo da eternidade. Você está vivendo o caos? Amém, viva o caos com dignidade. Viva como o apóstolo Paulo, que já não era mais uma criança, que entendeu o que é maturidade espiritual. Eu já vivi de tudo, na abundância, na escassez, e em tudo eu aprendi a viver, eu dou graças a Deus em toda situação. Faz isso, a vida passa a ser mais fácil. Por que nós perdemos os sonhos? Porque no primeiro momento de dificuldade, além de desistir, eu passo a escarnecer daquele sonho.
fulano de tal vivia falando para mim entrar na faculdade, eu entrei, agora eu não estou tendo condição de pagar. É isso que dá ouvir o conselho das pessoas. Escarnece no sonho, desiste do sonho, põe a culpa em quem te fez sonhar um dia. Ah, mas eu estou lendo aqui na palavra que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e meu pai, como que meu pai vai servir a Deus? Meu pai nunca vai servir a Deus. Não, desiste do sonho, escarnece do sonho e coloca a culpa em quem te fez acreditar no sonho. O ser humano desiste. Se existe uma especialidade presente na maioria dos seres humanos, é que nós desistimos fácil das pessoas. E nós desistimos fácil daquilo que nós temos para a nossa vida. Abacuque, ele começa falando o seguinte: olha, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide. Ele começa a colocar todas as situações, ele faz um pacto ali com Deus. Ele fala, ó, ainda que tudo de ruim venha acontecer, ainda que todos os sinais que eu possa ver sejam sinais de fracasso, eu não vou desistir. Nós temos que ter essa gana, querido. Nós temos que ter essa vontade de lutar. Nós temos que ter o desejo de olhar para a dificuldade e falar, isso aqui vai passar, vai mudar, as coisas vão esclarecer. Eu falo com propriedade, querido, que nos últimos meses eu estou vivendo algumas crises na minha vida, em áreas diversas, não é só em uma área não, em áreas diversas. Esses dias eu peguei e liguei para o pastor Emerson, falei, pastor, vamos tomar um café? Na verdade eu queria que ele me ouvisse, eu queria poder chorar para ele, porque eu não tinha para quem chorar. Fui à tarde para a casa do meu pastor, para chorar e para ele me ouvir. Você acha que eu não penso em desistir das coisas? Demais, querido. Eu penso, eu sou humano igual você. Mas existe algo nessa palavra que me atrai, ela sempre vai ter uma resposta, até nos momentos que eu tiver, quando eu quiser desistir, ela vai ter uma resposta para mim. Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. O que acontece com ele? Eles não se abalam, eles permanecem firmes, eles permanecem ali para sempre. Eles não podem ser abalados, eles não podem ser tirados daqui e colocados ali. Quantas vezes o pecado bate a porta? Quantas vezes o pecado vai bater a porta, querido? Você tem que estar inabalável, você tem que estar firme. Eu não vou pecar, eu não vou andar nesse caminho, porque eu tenho um sonho maior, que é ser um homem de Deus, que é ser um jovem de Deus, que é andar num caminho de retidão. Eu comentei aqui, alguns cultos atrás, sobre isso. Deus não nos revela o processo, porque nós podemos facilmente desistir do nosso destino. Nós podemos desistir do nosso destino. Abacuque, ele estava pronto para perseguir o seu propósito. E o segundo tópico que eu quero trazer para você é o quê? Mesmo que o tempo passe, eu preciso esperar. Porque quem inventou o tempo foi o homem, não foi Deus. O tempo do homem e o tempo de Deus é diferente, amém? O tempo do homem é assim, ó. Por exemplo, a criança vai nascer e é aproximadamente 9 meses. Deu 9 meses, não nasceu, tem alguma coisa errada. Fiquei sabendo que tem uma mulher lá na roça que passou do dia e o menino nasceu sem oxigênio, a cabeça dele nasceu desse tamanho. É 9 meses. Fulano me falou comigo que ia me ligar 3 da tarde. Não tem compromisso nenhum. Olha que crentezinho miserável. Não tem compromisso. 3:05 não me ligou. Às vezes o cara caiu de bicicleta, quebrou uma perna. Olha eu sendo fatalista. Às vezes o cara ganhou um dinheiro, às vezes o cara está tomando açaí, mas ele atrasou 5 minutos. No meu tempo é diferente. A Bíblia fala que há tempo para todas as coisas. Tempo para nascer, tempo para morrer. Mas a Bíblia fala de um tempo para coisas que são assim palpáveis, nós podemos ver, nós podemos sentir, nós podemos saber que elas vão acontecer de fato. Mas nós não concordamos nem com o tempo de Deus. Veja bem que em alguns lugares, como nos Estados Unidos, existem bilionários que estão congelando seus corpos. Por quê? Porque o tempo de Deus não é o suficiente para eles. Eles não entenderam, enquanto estavam em vida, que deveriam esperar que morreu, acabou. Eles estão, vou morrer daqui, se eu for morrer, quando eu morrer, assino um documento, $5 bilhões para congelar meu corpo.
até desenvolver uma tecnologia para eu voltar a viver. Não concorda. O homem, ele tem essa mania de não concordar com o tempo. Olha a parte B desse versículo 17. Veja aí, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado. Para todas essas coisas é necessário tempo. Dependendo da época do ano que você for para Patos de Minas, você sabe que ali perto de Patos de Minas, aqueles pés de manga vai estar cheio de manga. Mas você tem que esperar o tempo da manga. Se bem que hoje em dia está uma loucura esse negócio de tempo para a planta, né? Mas antigamente tinha o tempo, é a hora. Você tem que entender essas coisas na sua vida. Mesmo que tenha passado o tempo, eu preciso esperar. Exercício de psicólogo para você. Fecha os olhos, respira fundo. Abaixa a ansiedade, entende que as coisas, o mundo não vai acabar. Vocês viram aqui a pastora pregando aqui domingo de manhã, falando dos temperamentos? Sanguíneo, colérico. O pastor Nelson, vocês já sabem que eu sou hemorrágico para as coisas, eu passo do tempo. Eu sou extremamente ansioso. Ansioso demais, querido. E é uma das áreas que Deus mais me massacra. Eu vou usar a palavra massacra. Porque Deus não vai agir em cima da minha ansiedade, porque é uma coisa que Deus não quer, menino mimado. Eu estou com pressa, eu quero do meu jeito, e Deus não está nem aí do jeito que eu quero. Ele vai fazer do jeito dele. É do jeito dele. O que você queria para ontem e Deus ainda não te entregou? Vamos tentar criar uma alegoria aqui. Vamos pegar aqui, quer ver? Aqui, ó, tá separado, mas vou usar os dois ali, ó. Tá o Jonathan ali, tá a Paulinha aqui, ó. Levanta a mão aí. Levanta aí, Paulinha. Tem os dois aqui. Vamos pegar um negócio. Vamos supor que esses jovens marcam de casar. O casamento está marcado para o dia... Vamos pegar um dia X de outubro do ano que vem, por exemplo. Aí o Jonathan é um cara sistemático. Ele fala assim, ó, o casamento vai acontecer nesse dia, 18 horas. Ele vai para lá e fica lá assim, ó. 18h01, vou embora. Pode acontecer isso, gente? Não pode. Só se o cara for meio doido. Pagou casamento, pagou festa, mobiliou casa, deu no horário, não está lá, não entrou, vou embora. Tchau e benção. Pega um aí na rua e põe para casar no meu lugar. A gente tem que saber esperar. As coisas não acontecem, não é do seu jeito. Tem pessoa que parece que ela nasceu de 2 meses, 1 mês. Ansiosa. O tempo é dele, ele faz da maneira dele. Ele faz da maneira dele, querido. Eu ria demais na escola de missões onde eu estudava. Quando você passa a ser veterano dentro do seminário, você vê o tanto que quem chega dá uma nota. Eu lembro de uma vez, chegou um rapaz para estudar na escola, primeiro dia. Mochila de lado, o Marcelo viu como que é mais ou menos. Mochila de lado, bandeira do Paraguai amarrada na cabeça, tatuagem do Paraguai aqui, Bíblia com adesivo do Paraguai. Entrou, eu já não precisava nem perguntar para que país que ele queria ir, né? Entrou, já olhou para mim, buenos dias, Deus te bendiga. Aí você fala português? Falo. Então para de falar espanhol. Meu sonho é ir para o Paraguai. A gente ia fazer vigília, ele ajoelhava na bandeira do Paraguai, abraçava ela, chorava, eu vou para o Paraguai, Deus, eu vou ganhar esse povo vai conhecer Jesus Cristo, eu vou ser um avivalista no Paraguai. Tinha qualquer movimento de oração, Deus me revelou que o Paraguai vai receber um avivamento, aleluia. E ele ficou um ano na escola desse jeito. E tem uma época da escola de missões, que você pega alguns, como se fosse um padrinho, um pastor para ficar mais perto de você, e vocês vão orar para descobrir onde você vai fazer o seu prático. Aí na hora de descobrir o prático, os pastores viraram para ele e falaram assim, ó,
nós não temos um trabalho no Paraguai. Por hora você vai lá para os ribeirinhos da Amazônia. Queridos, ele morreu espiritualmente. Ele ficou igual um maracujá de gaveta, ele murchou, chorava, andava triste. E a gente falava, irmão, vai ser bênção. Deus vai te mandar para os ribeirinhos para te capacitar, para tratar no seu caráter. Porque se você amar o povo ribeirinho, você vai amar o povo do Paraguai. Sabe aquela pessoa que ela está morrendo? Porque, querido, nós não entendemos. Deus pode muito bem te falar algo, amém? Eu creio que Deus fala. Mas muitas coisas vão cumprir no tempo dele. Deus pode te dar um sonho, mas não quer dizer que é para amanhã. O cara vem aqui num culto como esse aqui. Deus despertou na minha vida, chamado missionário. No outro dia ele chega lá no patrão dele, dá baixa na minha carteira. No outro dia ele já vai lá na internet, pega o cartão de crédito, compra lá, parcelado em 29 vezes, uma passagem para Somália, e não sei o que lá, e eu estou indo embora. Não é assim. Deus te dá o sonho, mas o sonho carece do tempo de Deus. Isso tem que andar alinhado. Você já viu construir o telhado de uma casa primeiro? Antes de levantar a parede? Você nunca viu. Você também não vai ver. Só no programa de sobrevivência, que eles constroem o telhado e depois colocam em cima. No resto você não vai ver. Porque existe um tempo para todas as coisas. Existe um tempo para todas as coisas. E aí o segundo ponto aqui, a gente trabalha pessoas que desistem por colocar o carro na frente dos bois. Isso aqui é o que mais acontece ministerialmente. Não, porque Deus falou e eu vou. Você vai, Deus falou, mas não era a hora. Você foi, frustrou. Eu tenho um sonho, eu vou abrir meu negócio. O que você vai fazer? Qual vai ser seu negócio? Vou vender pastel com garapa. E vai ser bênção. Vai ser bênção, irmão, porque pastel e garapa combinam em qualquer lugar. Quanto que você tem para investir no seu pastel e garapa? Não tem nada. Mas eu estou indo com a fé, com a força, com a vontade. Prepara, que você vai voltar para trás. Sem capacitação, querido. Sem buscar compreender para quando é o projeto de Deus para a sua vida. Você não vai viver assim. Abacuque, ele entendia que podia acontecer de tudo, mas ele estava ali, inabalável, ele estava esperando, ele queria compreender as coisas. Em Eclesiastes 3:1 está falando que há tempo para tudo. Joga aí para a gente o Salmo 90, versículo 4. Já deixa essa Bíblia aberta, pode deixar assim. Porque 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que passou, e como uma vigília da noite. O tempo de Deus é totalmente diferente, querido. Agora joga aí no Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Eu esperei com o quê? Paciência, querido. E tem gente que quer ouvir a voz de Deus na marra, e não funciona assim. Esperei com paciência. Esperei quem está paciente está atento para ouvir. Uma pessoa paciente, ela foca o seu olhar naquilo. Uma pessoa paciente, ela sabe pescar. Ela espera o peixe correr para depois ela puxar. Tem gente que você vai pescar com a pessoa, tá puxando nada, querido. É a água que está mexendo a linha ali um pouco, ele está lá, não sei o que lá. De repente ele fala, não, isso aqui não serve para mim não, vai lá para cima comer carne assada e deixa a vara. Não tem paciência. A pessoa paciente, ela é atenta aos mais diversos sinais que estão acontecendo à sua volta. Uma pessoa paciente, ela aprendeu com Deus a hora certa de agir e a hora certa de esperar. Você tem que entender isso. Existe um tempo para todas as coisas na nossa vida. Se a gente começar, querido, a meter o pé pelas mãos, nós vamos continuar abortando sonhos. Chorar não pode ser impedimento
para alegria. Esse é o terceiro ponto que eu quero trabalhar com você. Olha o versículo 18 aí. Ele falou ainda que, e agora ele vem com todavia. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Eu quero que você pegue a parte B desse versículo. Exultarei no Deus da minha salvação. A palavra que Abacuque usa é salvação, não é provisão. A palavra que Abacuque usa é salvação, não é milagre. A palavra que Abacuque usa é salvação, não é casamento, não é emprego, não é prosperidade financeira. Ele fala que vai se alegrar e exultar no Deus da salvação. Ele não fala que vai alegrar e exultar no Deus que faz as coisas na vida dele. O todavia, ele vem depois do ainda que. Porque ele falou, pode faltar o fruto, pode ser que as ovelhas não estejam no lugar, pode ser que as coisas estejam todas dando errado, ainda assim, com tudo caindo ao meu redor, eu tenho motivos para me alegrar, porque existe um Deus que é a minha salvação. O choro natural que eu tenho, as condições naturais, elas não podem ser usadas para que eu venha suicidar espiritualmente. Então quer dizer o seguinte: você saiu de casa ouvindo lá o louvor um louvor do Fernandinho abençoado no carro, você está todo empolgado dirigindo, aí vem um cara, um endemoniado, misericórdia, não é não, você que não estava prestando atenção, você bateu no carro do cara, você estava ouvindo o som qual a música do Fernandinho? Eu sou fraco com música. Há poder no teu nome, não sei nem que música é essa. Está lá, poder no teu nome e tal, e está cantando. Você vai e bate o carro. E você fala de jeito assim, mas é um endemoniado. É aquele cara ali, Deus queima ele agora. Aí você começa, o mundo transforma. Tem pessoa que uma notícia triste já serve para ela desviar. Uma cara fechada, vou sair da igreja. Tem pessoa que qualquer coisinha, ela já pragueja contra Deus, que isso não serve para a minha vida. Quanto mais eu dedico para Deus, mais as coisas dão errado na minha vida. E quem falou, querido, que aceitar Jesus é uma credencial para a vitória eterna? De repente você vai aceitar Jesus e tudo vai dar errado na sua vida mesmo. De repente você vai começar a servir a Deus e as coisas vão faltar dentro da sua casa. De repente você vai começar a servir a Deus e as coisas vai estar caótica a situação. Você fala assim, mas que Deus é esse? Esse é o Deus da sua salvação. Ele é o Deus que não se comprometeu com coisas materiais. Essas coisas ele pode acrescentar a qualquer um, mas não é obrigação dele, você entende? Porque ele já deu o filho dele, isso basta. Abacuque falou o seguinte: pode acontecer tudo na minha vida, mas eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. Eu vou me alegrar nele, eu vou viver por ele, eu vou exultar a ele, eu vou adorar ele, eu quero me dedicar a ele. Você quer descobrir se você está firme com Deus? Como que estão os seus sonhos em Deus? Sua reação diante da crise, a sua reação diante de sonhos que um dia foram perdidos, vai indicar qual que é o seu posicionamento com Deus. Vai mostrar, querido. Um dos grandes sonhos que Deus colocou no meu coração, no ano de 2009, numa igreja Casa da Bênção, na cidade de Patos de Minas, ouvindo uma palavra do pastor Judá. Ele estava ministrando, ó, para você ver o que é sonho. Na hora que ele estava ministrando naquela igreja, um carpete verde, no canto da parede tinha um banner. Romanos 15, 19 e 20. Aqueles que não viram o verão, os que não ouviram, ouvirão. Um versículo falando sobre missões. Naquele dia que ele estava ali ministrando, eu já tinha um sonho na minha vida, ele só ganhou força. No mesmo ano que eu estava ouvindo isso, eu liderava jovens em uma igreja. Quando eu cheguei na igreja, que eu comecei a congregar nessa igreja, no culto de jovens que eu fui, tinha seis pessoas, o ministério de louvor e um rapaz sentado que ia pregar. Era o culto de jovens. Saí de lá liderando os jovens daquela igreja, trouxe eles aqui no acampamento que teve aqui na cidade.
não vou te falar a quantidade, mas tinha muito mais jovem. Mas sabe, no ano que eu saí daquela igreja, foi o ano que eu cheguei na minha pastora e falei assim: pastor, eu quero te convidar para o meu noivado, o pastor nos abençoou, nós vamos noivar. E aquela pastora olhou para mim e falou assim: ó, você podia me poupar de ir no seu noivado. Irmão, ela era meio difícil. E ela virou para mim e falou assim: como que você tem coragem de casar com uma mulher de Patos de Minas? Em Patos de Minas existe um espírito de adultério. Não, como você tem coragem de envolver com as mulheres de Patos de Minas? Existe um espírito de adultério na cidade. E eu nunca aguentei ficar calado. Eu falei: pastor, eu não estou envolvendo com as mulheres, eu estou envolvendo com uma mulher. Eu vou casar com uma. Irmão, eu sou meio thug life. Na palavra de Deus, vem com essa heresia. Você casa com quem você quiser, irmão. Se não for julgo desigual, você está na bênção. Ela tinha umas profecias de casamento do meu lado também, que não pegava não, irmão. Queria me casar só com filha da diaconisa, uns negócios meio malucos. E foi na época que eu me senti mais sozinho, porque eu saí da igreja, eu fiquei sem chão, fiquei visitando igreja. Foi um momento ministerialmente que eu sonhava em ser um missionário, mas eu não tinha nem igreja para congregar lá em Patos. Mas Deus tinha falado. Eu podia fazer igual um monte de infantiloides que existe aí, que frustra com a igreja. Vou virar, agora eu sou ateu. Porque eu já fui de igreja. O povo da igreja é assim, não vive a Bíblia, então a Bíblia é uma mentira. Eu podia ser um infantiloide que fala o seguinte: não, agora que eu vi que igreja é assim, eu vou congregar na minha casa, eu e a minha Bíblia e basta. Mas isso não é bíblico, isso não é verdade, isso não é maduro, isso é infantilidade, isso é meninice. Porque a palavra fala que é bom que os irmãos vivam em comunhão, em união. A palavra fala que é bom andar mais de um, dois, né, no caso. Se um cair, o outro levanta. Se um estiver passando frio, o outro esquenta. A Bíblia não fala para você andar desgarrado. Então eu tinha uma escolha: ou eu continuava acreditando no meu sonho, mesmo sem ter uma igreja, e continuava entendendo que eu deveria exultar no Deus da minha salvação e esquecer os homens que estavam à minha volta, ou eu frustrava. Tem gente que frustra, querido, porque não sabe agradecer a Deus mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida. Se você aprender a dar graça no momento de crise, você vai passar por momentos de alegria, compreendendo o quanto Ele é Deus na sua vida. Isso não tem nada a ver com sabor de mel, amém, querido? Nada a ver, está amarrado, em nome de Jesus. Isso tem a ver com você entender o tempo de Deus na sua vida. Há tempo para colher, não há? Há tempo para plantar. E o tempo não é só para sorrir, existe tempo que é para chorar. E se for tempo de chorar, chora, querido. Chora, mas na hora que você tiver um tempinho a mais, adora a Deus. Começa a entender que Deus não tem culpa da reação que você tem de acordo com os problemas que você está vivendo. E Neemias 8, no versículo 10, fala o quê? Que a alegria do Senhor é a nossa força. Em Gálatas 5,19 fala que a alegria é um fruto do Espírito. Não fala que você vai viver alegria somente no momento de vitória. A alegria é fruto do Espírito. Um fruto do Espírito, ele tem que estar presente em você, independente do que você vive. As pessoas às vezes viram e falam assim: não é uma questão de ser otimista, querido. Eu sou otimista num monte de coisa, mas não é a questão de ser otimista, é uma questão de entender a palavra na sua vida. Vai ter momentos que você vai chegar em casa chorando, mas tenta colocar um sorriso no seu rosto para agradecer a Deus, porque você chegou em casa, porque você tem condição de lutar pela sua vitória, pelas coisas que você está vivendo. Você tem que aprender. Tem pessoas que abrem mão do sonho porque não conseguem alegrar num momento de dificuldade. Não, está difícil. Minha vida só está tendo tristeza, então eu vou abrir mão disso, vai ver que não é de Deus. Versículo 19: o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, me faz andar altaneiramente. Não ver, querido, o resultado, não significa que você não deve acreditar naquilo que vai acontecer na sua vida. Abacuque começa o versículo 17 falando do ainda que isso aconteça, ainda que isso aconteça. Uma pessoa, para ela falar ainda que,
ela tem que ter pelo menos ideia do que está acontecendo. Por exemplo, eu não vou chegar para você e falar o seguinte: ainda que o meu pai morra hoje, porque meu pai ficou na casa dele comendo um churrasco enquanto nós estamos aqui, amém? Então não tem um porquê eu falar ainda que o meu pai morra. Agora, se o meu pai está na cama de um hospital com um câncer em fase terminal, eu posso falar, ainda que o meu pai morra, porque ele está na iminência de morrer. Eu posso falar para você hoje, ainda que o Cruzeiro perca hoje para o Flamengo, não se entristeça, ano que vem vai ter mais um campeonato. Eu sou flamenguista, irmão, viu? Prepara o lombo mais tarde. Voltando aqui, vou voltar. O ainda que, ele está condicionado a algo que você pode ver. Então, quando Abacuque, ele começa a falar, ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na vide, produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, você acha que esse momento aqui na vida de Abacuque, na vida da profecia que ele está trazendo, era um momento de paz que estava vivendo o povo? Você acha que isso aqui é uma palavra de consolo ou não? O povo não estava vivendo algo bom, querido. E ele começa a trazer uma palavra. Mas não é porque eu não vejo algo bom acontecendo que eu tenho que desistir do meu sonho. A maioria dos casamentos acabam por isso aqui, ó. E eu não estou te falando de casamento que acaba, eu quero que você entenda esse tipo de casamento que acaba. Minha esposa, todo dia que eu chego em casa, a casa está uma bagunça. Peço para fritar um ovo com a gema dura, sai com a gema mole. Falo para lavar minhas camisetas na mão, porque a máquina estraga, ela joga tudo na máquina. A conta de luz atrasou, mas também, né, toda semana tem que arrumar a unha, tem que arrumar o cabelo. Estou aguentando essa vida. Esse casamento hoje em dia está acabando por essas coisas, por esses motivos, querido. O casamento hoje em dia está acabando por coisas banais. Por coisas pequenas. E porque a situação que a gente vive nos cega para o futuro. Um monte de gente agora com essas reformas que estão tendo aí na política, falaram assim, ó, para que eu vou querer carteira assinada? Para que eu vou contribuir? Hoje em dia não dá para aposentar mais. E aí as pessoas desistem. Porque no momento elas estão vivendo algo difícil. Uma situação complicada aqui, uma coisinha simples, então ela desiste. Como servo de Deus, você não pode ser assim. Você viu José praguejar contra Deus quando ele estava preso no Egito? Eu falo com propriedade, querido, porque eu sirvo um Deus tão lindo e eu convivo com pessoas que servem esse Deus. Quantas vezes que eu estou sentado aí e o pastor Emerson está aqui ministrando, que eu sei das dificuldades da vida dele, e eu vejo o cara sempre sorrindo. Às vezes eu vejo os filhos dele doentes em casa, e ele desce do culto, e ele dá atenção para cada um, e ele conversa com cada um, e ele ora por cada um, e ele vai e pergunta como cada um está. E ninguém às vezes se preocupa com a família dele. Eu não estou falando, querido, que a igreja é ingrata, mas entenda o que eu estou te falando. Eu sei os problemas que ele vive, e mesmo assim eu não vejo ele murmurando. Eu vejo ele alegre no Deus da salvação. Eu vejo ele entendendo que há um tempo para todas as coisas. Ou você acha que eu venho aqui e eu ministro somente quando eu estou bem? Você acha que a gente tem uma tabelinha na igreja que, se nós não estivermos bem, que nós não podemos ministrar, que nossa vida tem que estar toda 100%? Não é assim, querido. Às vezes a gente passa dificuldade, mas a minha vida não é um Facebook para mim divulgar tudo com todo mundo. Até porque a única pessoa que tem a solução para os meus problemas é Deus. É Deus. Só Deus, querido. Só o Deus em quem eu confio, em quem eu tenho crido. É Ele que pode solucionar os problemas da sua vida. É Ele que pode restaurar os sonhos da sua vida. Agora, enquanto você viver baseado no momento, você não vai conseguir ver possibilidade de vitória na frente.
Quando Jesus foi cruzar o mar, os discípulos estavam ali no barco, correram, acordaram ele, porque o barco estava quase afundando. Eles não conseguiam ver além. Eles estavam vendo a tempestade, vento, onda, água caindo no casco do navio. Eles estavam vendo o desespero, frio, todo mundo molhado. E cutucaram Jesus. Jesus repreendeu o vento, Jesus deu ordem ao mar. Mas porque Jesus estava vendo o endemoniado que estava lá do outro lado, esperando uma palavra. Às vezes você tem que tirar o foco do hoje, do problema de hoje, e começar a visualizar lá no futuro. Lá no futuro. Seja visionário, começa a pensar no futuro, nas coisas que estão por vir, naquilo que você vai colher lá na frente, querido. Hoje eu dedico o meu tempo a Deus, não é só mais para a minha vida. Eu penso na minha filha, lá no futuro, no meu casamento, lá no futuro, nos meus próximos filhos que eu vou ter lá no futuro. Eu penso ministerialmente, como que eu vou estar lá no futuro, no meu relacionamento com Deus. Porque se eu limitar a pensar só no hoje, querido, se eu for pensar agora, eu vou começar a desistir de algumas coisas na minha vida. Em João 20, no versículo 29, está escrito assim, ó: visto que não andamos por vista, não, visto que andamos por fé e não por vista. Olha para o seu lado aí, olha para o seu lado aí, para todo mundo aí, olha aí. Viu? Olha para trás também. Vocês estão vendo aí? Vou te ensinar um negócio aqui bacana. Você viu quantas pessoas tem na igreja, mais ou menos? Você viu aí? Tanto de cadeira vazia? Isso é vista. Você consegue ver. Vamos fazer um exercício. Agora eu quero que você feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Eu vou pedir só uma pessoa para fazer uma coisa aqui. Todo mundo com o olho fechado. Eu vou pedir o Marcelo, que está lá no fundo, para começar a aplaudir a Deus. Só que na hora que ele começar a aplaudir, eu quero que você preste atenção nas palmas dele por 3 segundos mais ou menos, e depois eu vou te dar um comando e todo mundo aplaude ao mesmo tempo. O efeito é diferente, quer ver? Olha lá, Marcelo. Agora todo mundo. Olho fechado, olho fechado. Mais forte, só mais um pouquinho. Agora aplaudindo, começa a pensar na igreja cheia. Agora para aí. Deixa eu te falar. Você pode ver o som? Você pode ver o som? Você não pode ver o som. Você ouve. Por isso que o barulho ele sempre indica uma coisa, mas muitas vezes ele nos engana. Você escuta um barulho, você falou, nossa, deram um tiro para ali. Foi um menino batendo uma sandália no chão. Mataram alguém. Não aconteceu nada. Foi um menino que estava lá batendo uma barata, falou, mataram alguém. Aquilo ali é tiro de 22. Tem uns que ainda fingem que entende. O som, ele tem muito a ver com fé. É algo que eu sei que está acontecendo, mas eu não tenho dimensão do quanto é grande, do quanto é imenso. Na sua vida você tem que agir mais ou menos assim. Hoje isso aqui está tudo, tá assim, nós temos algumas pessoas, mas está faltando assim mais de 70% para encher a igreja, muito mais. Não é que nós queremos uma igreja cheia, eu quero que você entenda a questão. A fé, querido, ela está muito além daquilo que você consegue ver. A fé está muito além daquilo que você consegue ver. A fé, ela está muito além daquilo que está à sua volta. Pode estar difícil o jeito que for, querido. Você precisa aprender com Abacuque. As pessoas que não se preocupam com o que vem, mas acreditam naquilo que esperam, são pessoas que conseguem restituir os seus sonhos.
Eu perguntei no começo se alguém aqui tem sonhos ou projetos. Agora não precisa levantar a mão, mas pensa bem aí, se você tem algum sonho que já morreu. Alguma coisa que você nem pensa mais hoje em dia. Eu quero te dizer que Deus pode restaurar esse sonho, amém? Só que a restauração vai depender da maneira que você vai se relacionar com esse sonho daqui para frente. Não adianta Deus colocar um sonho no seu coração e sonhar do seu lado, se você começar a abrir mão do seu sonho. Está ruim, está difícil? Se alegra no Deus da sua salvação, amém? Fica de pé no seu lugar. Amém. Começa a pensar aí, querido, nas coisas que ficaram para trás aí na sua vida. Começa a pensar aí naquilo que você, de repente você já desistiu, você desistiu. De repente você abriu mão de algumas coisas. De repente você acha que não tem jeito mais. De repente você desistiu até de sonhar com a vida de uma pessoa. De repente você pensou tanto em ver uma pessoa servindo a Deus e pelas circunstâncias você abriu mão. E não é assim que funciona. Você não pode abrir mão, querido, do seu sonho. Se você tem um sonho de casar, eu quero te dizer que esse sonho é um sonho de Deus para a sua vida, não é um sonho só seu. Se você tem um sonho de ver a sua família servindo ao Senhor, eu quero te dizer que esse sonho não é só um sonho seu, é um sonho de Deus também. Se você sonha em ver o seu ministério mais edificado, mais firme, não é um sonho seu, é um sonho de Deus. Quanto mais pessoas se levantarem a favor do nome dele, mais ele vai continuar sonhando. Você não tem direito de abrir mão dos sonhos de Deus para a sua vida. Você não tem direito, querido, de abrir mão dos projetos de Deus para a sua vida, porque você pensa no hoje. Se nós pudéssemos compreender a mente de Deus, se nós pudéssemos ver a mente de Cristo, oh Deus, se nós tivéssemos dimensão, Deus, do quanto o Senhor acredita em nós, e quantas vezes nem nós mesmos temos acreditado, Senhor. Se nós tivéssemos, Deus, a compreensão, Deus, das coisas que o Senhor tem para a nossa vida. Coisas maiores, Deus, o Senhor estaria fazendo nos dias de hoje. Comece a orar aí, querido. Comece a contar para Deus os seus sonhos aí, pedir para Deus restaurar esses sonhos nessa noite. Comece a relembrar Deus desses sonhos aí nessa noite. De repente você não desistiu, ele só está adormecido. Começa a relembrar o Senhor aí desse sonho. Oh Deus, te damos honra, Deus. Oh Deus, nós cremos. Comece a orar, querido, com intensidade, acredite no seu sonho. Não espere uma resposta somente de Deus, dê a resposta para Deus. Dê a resposta para Deus. Dê uma resposta que seja equivalente ao sonho que Ele colocou no seu coração. Mergulhe, querido. Busque o seu sonho.
Acredite, querido, acredite no seu sonho. Exulte o Deus da sua salvação. Aleluia. Glória a Deus. Querido, feche seus olhos aí no seu lugar. Espírito Santo, eu quero te pedir nessa noite, por sonhos, Deus, que foram abortados no passado. Eu quero pedir ao Senhor, Deus, pelos sonhos, Deus, que foram deixados de lado, projetos que foram colocados, Deus, na prateleira. Eu quero pedir ao Senhor, Deus, por sonhos que muitas vezes nós abrimos mão, Deus, pelas circunstâncias que nós vivemos, pelas vezes, Deus, que nós olhamos aquilo que estava à nossa volta e abrimos mão, Deus, do caminho da fé. Senhor, se existe alguém aqui, Deus, que abriu mão de certos sonhos, que não eram somente sonhos dessa pessoa, mas também os sonhos de Deus para ela, eu quero pedir ao Senhor, Deus, que o Senhor entre, Deus, nessa situação, Deus, move no coração dessa pessoa, Deus, para que ela entenda, Deus, que ela não está abrindo mão de algo só dela, mas de algo do Senhor também. Começa, Deus, a trazer a memória sonhos, Deus, que ficaram no passado, situações, Deus, que ficaram escondidas. Começa a trazer à tona, Deus, palavras que o Senhor liberou, Deus, sobre a vida dessas pessoas, e que de certa maneira elas foram esquecidas, Deus, pelo ativismo, pelo tempo, pela dificuldade. Espírito Santo, eu peço ao Senhor, revista cada um dos meus irmãos com força de vontade, vigor, disposição para correr atrás. Meu lindão, eu creio que o Senhor é o Deus que restaura sonhos, e o Senhor é aquele que traz sonhos àqueles que um dia deixaram de sonhar. Eu peço ao Senhor, Deus, que nessa noite, Deus, sonhos que estão no céu sejam colocados, Deus, no coração dos meus irmãos e no meu coração. Sonhos que existem no Senhor e que ainda não foram compartilhados, que eles possam nascer no nosso interior, nos dando força, nos dando vigor, e que por mais que as situações digam tudo ao contrário, por mais que à nossa volta só exista caos e dificuldade, ainda assim nós nos alegraremos e exultaremos o Deus da nossa salvação. Ainda assim nós nos alegraremos, porque o Senhor é aquele que nos faz acreditar mediante a fé que o Senhor pode realizar infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Querido, comece a orar aí por mais um minuto aí no seu lugar, por esse sonho, por esse sonho.
Aleluia. Glória a Deus. Querido, para a gente finalizar, se nós estamos aqui hoje, é porque Jesus nunca deixou de sonhar com a nossa vida, amém? Apesar das dificuldades, Ele nunca abriu mão desse grande sonho, que é fazer das nossas vidas uma extensão do reino dEle, amém? Então, da mesma maneira que Jesus não desistiu, eu creio que nós não temos o direito de desistir dos sonhos dEle para as nossas vidas, glória a Deus, amém? Erga sua mão. Espírito Santo, nos leva em paz e em segurança, desfrutando de todo o amor que existe em Cristo Jesus. Que toda a graça, Deus, que está presente nele recaia sobre as nossas vidas. E que o amor do Pai, que é todo poderoso, seja sobre nós também, hoje e para sempre. Querido, vá em paz, que o Espírito Santo te abençoe, em nome de Jesus, amém?